ti mesmo. E amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. Desce um pouquinho para o versículo 30. Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. E ele diz assim: respondendo Jesus disse: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu entre ladrões, os quais o despojam e o feriram, e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e quando ele o viu, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo homem, samaritano, estando de viagem, veio até ele e, vendo, teve compaixão dele. E, aproximando-se dele, atuou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho. E, pondo sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares na minha volta, eu te pagarei. Jesus pergunta: ora, qual destes 3 te parece que se tornou o próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele lhe disse: o que mostrou misericórdia para com ele. Então disse-lhe Jesus: vai e faze tudo do mesmo modo. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Te pedimos, Senhor, mantenha a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito cativos no Senhor, para que aquilo que o teu Espírito tem para comunicar seja uma mensagem limpa e eficaz da parte do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te entregamos glória, honra e louvor, pois só tu és digno, hoje e para todo sempre. Amém. Amém? O que eu me deparei com esse texto, desde quando surge a escala, né, que a gente sabe que a gente vai ministrar, parece que tudo que acontece ao nosso redor passa a trazer uma mensagem para a gente. Tudo que vai acontecendo parece que pontua algumas coisas dentro daquilo que a gente vai ministrar. E confesso a vocês que esse ano foi um ano que tem sido um ano muito bom para mim, para minha família. Um ano que é como se eu começasse a usufruir de muitas coisas que eu nem imaginava estar usufruindo nesse ano, que eu falava, poxa, eu estou vivendo o favor de Deus, eu estou vivendo esse tempo de cuidar de Deus, de graça, de tocar em coisas que eu ainda não tinha tocado, numa proporção que eu não tinha tocado ainda, e eu estava muito feliz com isso. E quando nós chegamos num tempo desse, nós temos que tomar cuidado com algo que está acontecendo ao nosso redor e não com a nossa própria vida. Quando nós vemos esse texto, quando eu li esse texto pela primeira vez para vir ministrar, esse texto me saltou de uma forma que, às vezes, nós vamos ter que ter um tempo para ajudar outras pessoas e parar o que nós estamos fazendo para nós mesmos. Às vezes nós vamos ter que parar um pouco o nosso projeto, parar um pouco o nosso caminho, parar um pouco esse tempo de favor, de tocar coisas que são boas, porque existem algumas pessoas, ou existe uma pessoa perto de nós que está precisando de ajuda. E quando eu digo parar aqui, não é sentenciar, não é parar no sentido de que acabou, não. É eu dar uma atenção maior a uma pessoa que tem mais necessidades do que as minhas. Principalmente pelo tempo que eu estou vivendo. Se nós percebemos aqui, Jesus está contando uma parábola, mas ele usa 2 figuras que estão completamente ligadas ao templo. Ele usa a figura de um sacerdote, e ele usa a figura de um levita. Levita, além de ser da tribo de Levi, ele também tinha funções dentro do templo de Jerusalém. Então não é à toa que Jesus está usando uma figura de 2 pessoas ligadas ao templo para mostrar
qual será o próximo nível da igreja. Por quê? Porque a igreja, em certo ponto, ela vive tão intensa sobre as coisas que faz dentro do templo, que às vezes, quando nós estamos lá fora, passa desapercebido que pessoas estão caídas à nossa volta ou no nosso caminho. E aí Jesus pega, quando ele vai responder esse questionamento, ele usa um samaritano, que naquela época não era uma figura que se dava muito bem com os judeus. Então ele pega pessoas ligadas ao templo, ele pega pessoas ligadas ao povo que era escolhido de Deus, e ele pega um povo que estava distante. E o engraçado é que aquele que estende a mão é justamente aquele que estava distante. E aí veio a mensagem, aí começou a surgir a mensagem no meu coração. Por mais que nós sejamos escolhidos, sejamos nova criatura, somos filhos de Deus, cordeiros com Cristo, nós temos que tomar um cuidado para o nosso coração não estar endurecido para as pessoas que ainda não são aquilo que nós somos, que não têm aquilo que nós temos, que não acessaram aquilo que eu e você já acessamos. E o que de mais importante nós já acessamos é o amor de Cristo. O amor de Cristo, ele é mais importante que a sua prosperidade, ele é mais importante que o seu projeto, ele é mais importante que a sua empresa, que o seu trabalho. E quando essa mensagem começou a pulsar no meu coração, houve situações nesses dias que me fizeram pensar diretamente nisso daí e botar à prova esse texto. Até o dia que eu estava sentado no meio do culto, estava rolando louvor, estava tudo lindo, maravilhoso, e o Espírito Santo começou a me comunicar: você sabe que tem alguém precisando da sua ajuda. E dentro de mim surgiu aquele negócio, aquela religiosidade de falar assim: pô, irmão, eu estou dentro do culto, cara. Estou no meio do louvor, o que eu faço com isso daí? O que eu faço com essa comunicação do Espírito Santo no meio do culto, durante o louvor? E o Espírito Santo começou a intensificar isso. Sai e vai atrás, que você vai encontrar. Aí, a gente se acostuma com essa voz. A aula do Guiados pelo Espírito Santo, você vai ver como é muito comum a voz do Espírito dentro de nós. Como nós endurecemos muitas das vezes o nosso coração para os comandos do Espírito. Mas aquilo era tão nítido para mim que eu peguei minhas coisinhas, saí sem falar com ninguém, peguei meu carro, subi, fui atrás da pessoa que surgiu no meu coração. Bati na casa dessa pessoa, não encontrei. Virei 2 esquinas, essa pessoa passa de encontro comigo. E essa pessoa para. Cara, o que você está fazendo aqui? Falei assim, cara, eu estava cultuando lá e me veio à memória. Eu estou aqui para dizer que você é amado. Não vim aqui para falar nada, para te dar sermão. O que o Espírito Santo colocou no meu coração é que você é amado. Que você precisa se sentir amado. Nós, como igreja, te amamos, a sua família te ama. E nós queremos você de volta. Poxa, cara, estou atrapalhando o seu culto. Não, o meu culto hoje é aqui. O meu culto hoje é agora. Então fica tranquilo. E ali foi um tempo conversando. Nós não temos garantia nenhuma do efeito que isso traz. Nós não temos garantia nenhuma do que isso vai surtir na outra pessoa. A única garantia que eu tenho é que se eu andar obediente à palavra de Deus, se eu andar obediente aos comandos do Espírito Santo, eu vou ter um caminho abençoado. Não tem a ver com aquilo que vai surtir na outra pessoa, tem a ver com o que aquilo está surtindo dentro de mim. Porque se você for abrir a sua Bíblia em 1 João 4, lá no versículo 20, 19, 1 João 4, 19, a Bíblia diz assim, ó, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Mais cedo nós lemos aqui que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força e todo entendimento.
e o nosso próximo como a nós mesmos. E aqui está dizendo que se você não ama o seu irmão, você não pode amar a Deus. Isso daí me trouxe um choque de realidade. Porque muitas das vezes nós temos um discurso de que nós amamos a Deus e nós deixamos de lado o irmão, o amor ao irmão. Nós tratamos bem enquanto ele está aqui no meio de nós, nós tratamos bem, nós cuidamos bem, mas quando é necessário nós saímos daqui para ir buscar alguém ou para ajudar alguém, isso traz um grande desafio dentro de nós. Porque por algum motivo, durante a caminhada, nós nos achamos dignos daquilo que nós recebemos. Isso não é uma verdade. Porque Cristo não morreu por mim agora que eu estou ministrando a palavra. Cristo morreu por mim quando eu era um adolescente, cheio de problema, gastava bastante meu cartão de crédito Black Ovelha. Quando o pastor G fala sobre dar trabalho, eu dava trabalho mesmo, eu gastava a graça com força. Mas eu percebi que esse amor ele não vem quando eu estou bem, estou curado, estou desenvolvido, estou maduro. Esse amor vem quando eu não tenho nada disso. E quando a gente amadurece, nós percebemos que pessoas, elas continuam sendo amadas, porém elas só precisam de um cuidado para se amadurecer sobre aquilo que receberam, para ter acesso completo àquilo que Deus tem para a vida dela. Aí aquilo começou a pulsar no meu coração e eu falava para Deus, o que eu vou falar? Porque eu não era uma pessoa que faltava culto, eu não era uma pessoa que deixava de cumprir as minhas escalas, pelo contrário, cara. Tinha semana que eu estava 7 dias por semana dentro da igreja. Mas acredite, eu estava caído. Eu estava prostrado. Eu estava pecando. Nossa, que assim, você estava. Dentro da igreja. Para você perceber por que eu estou contando isso e qual a percepção que eu quero trazer para você. O fato de eu maquiar as minhas lutas não me torna vencedor delas. O fato de eu maquiar aquilo que eu tenho que batalhar, que é a minha carne, que eu tenho que lutar, que é a minha carne, não me faz vencedor dela. Eu só me torno vencedor da carne quando eu deixo o pecado. O pecado não faz mais parte de mim. E aí quando essa situação de algum tempo aí veio para mim, primeiro questionamento que eu fiz foi assim, mas como que pode? Eu estou vendo essa pessoa todo dia, essa pessoa está bem, essa pessoa me recebe bem, com um sorriso no rosto, alegre, feliz. Como que pode, Senhor? Aí ele, a mesma hora, falou para mim assim, é só você olhar um pouquinho para trás, você fazia a mesma coisa. Você recebia bem, você recebia sorrindo, você cumpria suas escalas, você estava no meio de todo mundo, você era influência dentro do lugar que você estava, mas mesmo assim você estava caído. A diferença é que você está esquecendo de onde eu te tirei. Isso daí, querido, me quebrou no meio. Me quebrou no meio porque quando o Espírito Santo traz essa memória, não do que nós éramos no sentido de nos condenar, mas no sentido de que nós precisamos gerar compaixão dentro de nós. E aí eu comecei a lembrar, não sei se vocês estavam aqui, alguns cultos atrás, o pastor G ministrando aqui, ele falava coisas ali a meu respeito, que me traziam à memória quem eu era. E aí, naquele momento, quando eu comecei a gerar aquilo no meu coração, eu me lembrei quantas vezes, e agora honra a vida dele, porque ele está aqui, eu posso honrar a vida dele. Pastor Rodrigo, abria mão do seu trabalho, abria mão dos seus projetos, abria mão do seu tempo para ir na porta da minha casa todos os dias que eu me desviei dos caminhos do Senhor. Para dizer que eu era amado, que eu era escolhido. Quantas vezes, enquanto eu estava saindo ou tomando banho para sair, parava tornado na porta da minha casa. E vem cá, cara, senta aqui, e a gente chorava. E aí a gente se abraçava. E eu não voltava. E no outro dia ele estava lá de novo.
E no outro dia ele estava lá de novo. E no outro dia ele estava lá de novo. O que eu estou querendo trazer aqui nessa manhã é que nós precisamos estar lá no outro dia. Nós precisamos voltar no outro dia para saber se tudo está bem. Nós precisamos cuidar, mas ao mesmo tempo nós precisamos voltar para saber, e aí? Está curado? E quando eu olho para a figura do bom samaritano, eu percebo que ele é um cara pleno. Por que pleno? Porque ele cuida com as suas próprias coisas, com as suas próprias mãos. Você não vê ele esperando, pedindo ajuda. Você vê que ele cuida com o azeite e o vinho que ele tem, ele coloca sobre o animal que é dele, ele paga o hospedeiro com o dinheiro dele e ainda deixa mais 2 denários para passar os dias lá. Então, quer dizer, é um cara pleno. Não tem falta. E eu creio que o Senhor está levando esse ministério a um tempo de plenitude, onde não haverá falta. Mas não é só para você, é para pessoas que vão ser sustentadas pelos seus recursos. Serão sustentadas pelo seu propósito, serão sustentadas pelo propósito de Deus dentro do seu coração. É por isso que nós, como igreja, nós devemos amadurecer até termos a estatura de Cristo. Por que a estatura de Cristo? Porque mesmo sendo Deus, esvaziou-se de si mesmo. Tomou a forma humana. O apóstolo Paulo vai falar que ele se fez de fraco para ganhar os fracos. Você entende essa posição de ter uma posição de maturidade e descer para ajudar quem não tem a mesma maturidade que você tem? Não porque nós somos alguma coisa, mas porque um dia fomos imaturos também. Porque um dia nós precisamos dessa ajuda. Hoje eu glorifico a Deus a vida do pastor Rodrigo, porque ele não foi lá resgatar um adolescente cheio de problema emocional. Ele foi resgatar um cara que seria um bom marido, um cara que seria um bom pai, um cara que estaria ministrando a palavra. Naquela época era só um menino, cheio de crise. Não sei se ele imaginava isso, mas a semente que ele plantou gerou alguém diferente no futuro. A semente que você gera em pessoas imaturas, você não tem noção daquilo que vai gerar para você lá na frente. E principalmente o que vai gerar na vida dela. O Rodrigo não salvou um adolescente. O Rodrigo salvou um casamento. O Rodrigo salvou um pai. Traduzindo, se não fosse o pastor Rodrigo ir lá insistir, não teria nem a Belinha que está dormindo hoje. A gente precisa ser mais profundo na gratidão. Ser mais profundo ao favor de Deus pela vida de outras pessoas com a gente. Porque isso é muito importante para que a gente alcance essa estatura de Cristo. Porque da mesma maneira que nós recebemos, nós temos que entregar. E qual que é a dificuldade na maturidade? A maturidade ela vai fazer com que o próximo passo ele passa a acontecer e eu tenho que deixar comportamentos antigos para viver o novo processo de Deus na minha vida. Imagine se até hoje o Rodrigo tivesse que ir lá me buscar, 12 anos depois, tendo que me buscar de novo, não faz sentido, parece que não faz sentido uma coisa dessa. Por quê? Porque, já falei isso aqui uma vez, naquela época, puxa, o que aconteceu de nego vir entregar a palavra para mim, nego, nossa irmão, é para-raio de profeta em tudo quanto é lugar que eu ia. E acontecia um monte de coisa. Aí chegou uma época que você cresce, e não tem mais a palavra profética. Porque você já recebeu. Só por você ter se acostumado a um comportamento, você fica esperando sempre aquilo lá de novo. Eu esperava aquilo lá de novo. Deus, quando que vai vir a próxima palavra para me mover? Quando que vai vir o próximo? Quando que vai vir? Quando que vai vir? E o Espírito Santo testificando dentro de mim. Não vai vir. E eu falei, não é a voz do Espírito Santo, não. É a voz de outra coisa. Não é a voz do Espírito Santo, não. Não é possível. E o Espírito Santo fala para mim, não, você não tem que receber uma palavra agora. Você tem que deixar o pecado. Você tem que deixar
para orar mais, deixar um tempo maior disponível para você ouvir a palavra. Você tem que se santificar mais, se consagrar mais. É isso que você tem que fazer, você não tem que receber palavra. E eu peguei aquilo lá, eu falei, caramba, Senhor, não é possível, mas você sempre me tratou desse jeito. Eu trato criança com leite. Quando você amadurece, é comida sólida, você tem que digerir. Você tem que mastigar. Você tem que ter esforço. Aí eu tinha que deixar, é igual um marmanjo criança, né? Você tem que deixar uma situação, ter outro tipo de comportamento que vai cobrar muito mais de você. É muito fácil eu falar que eu sou independente hoje, sendo que Deus teve todo o cuidado de me fazer dependente de pessoas e do Espírito Santo durante muito tempo. Hoje, quando eu olho para a minha vida, eu tenho a plena convicção de que eu sou fruto de pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo para me transformar em alguém melhor, para me levar de um ponto a outro ponto. Só que isso também me gerou uma outra responsabilidade. E é isso que Deus vai fazer comigo e com você. Deus vai te dar grandes coisas, mas vai te dar grandes responsabilidades. Deus vai te levar em grandes lugares, através de grandes pessoas. E isso vai gerar grandes responsabilidades sobre a sua vida. Deus está nos levando para um grande prédio. E bem-vindo a um grande tempo de responsabilidade sobre as nossas mãos. Porque se com 200 pessoas nós já temos um desafio, imagina com 600, 700 pessoas. É outro desafio. É outra responsabilidade. Então, se eu acesso um outro tempo, sendo que eu não venci a etapa anterior, qual que é o risco de não dar certo? Então, nós precisamos amadurecer com uma grande rapidez, porque esse tempo já chegou. E nós estamos tocando isso. E agora eu vejo que esse tempo, ele traz com ele uma responsabilidade. E essa responsabilidade não é para nos assustar. Essa responsabilidade é para mostrar para a gente que nós estamos no caminho certo. Responsabilidade para mim significa caminho certo. Significa que eu estou cumprindo o que eu fui chamado para fazer. Por quê? Porque Cristo teve uma grande responsabilidade nas suas mãos. E quando ele cumpriu essa responsabilidade, ele teve acesso ao que a Bíblia diz que ele foi elevado e hoje se assenta à destra do Pai. Você percebe que antes não tinha isso. Você vai ver essa destra do Pai só depois de Jesus cumprir com o propósito dele de ser crucificado e ressuscitado. Então quer dizer que existe um próximo passo. E eu estou aqui para dizer para você que prosperidade na sua vida é só o próximo passo, não é a última etapa. As riquezas de Deus sobre a sua vida é só o próximo passo, não é o último. Porque depois que Deus der coisas a vocês, você vai ter no seu coração o sentimento de que você deve entregar coisas a outras pessoas. Porque hoje você é suprido. E esse coração de bom samaritano a gente deve carregar com a gente. Aquele coração que vai entregar coisas que o próprio Deus nos entregou. Nós vamos andar por um caminho que pessoas completamente aleatórias, que nunca plantaram nada na nossa vida, nunca fizeram nada por nós, vão ser sustentados por aquilo que nós produzimos. E glória a Deus por isso. Esse é um nível de entendimento que vai trazer maturidade para a gente. Quando eu olho para o meu irmão, você nunca fez nada por mim, mas teve alguém que fez. E porque eu tenho as coisas, porque Cristo fez, eu entrego a você aquilo que Deus me deu. Porque você também é digno daquilo que um dia eu fui digno. Você também tem acesso àquilo que um dia eu precisei ter acesso. Então toda essa maturidade vai fazer com que nós vivamos um tempo de plenitude em Deus, em Cristo Jesus. Deus quer nos levar a um novo nível, querido. Deus quer levar eu e você para um tempo de entendimento diferente sobre o que é amar ao próximo. E nós precisamos entender que se eu não amo o próximo, não tem como eu amar a Deus. Eu posso discursar, eu posso
várias coisas, tentando explicar, mas o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia diz é verdade, não tem como. Porque se eu não amo a quem vejo, não tem como eu amar quem eu não vejo. Enquanto eu não entendi isso, eu vivi uma vida religiosa e não uma vida cristã. Essa é a minha dificuldade. Esse foi o meu desafio. Deixar a vida religiosa de lado. A vida de ir para o templo todos os dias e passar pelo caminho de pessoas prostradas e não estender a mão. Eu não estou contando a história de alguém, eu estou contando a minha própria história. Eu fiz isso. Eu fui religioso com pessoas. Eu olhava para pessoas caídas e eu olhava, ele fez por merecer estar caído. Ele cometeu alguma coisa aconteceu e não tem nada a ver com isso não. E isso daí vai endurecendo o nosso coração. Isso daí vai trazendo um coração de pedra. Quando isso acontece, nós ficamos endurecidos pela outra pessoa, para a pessoa que está do nosso lado. Por isso que um dos maiores desafios da igreja para mim hoje é termos a pessoa que está sentada do nosso lado como irmão e não como frequentador da mesma igreja. Porque para onde Deus vai nos levar, a responsabilidade que estará nas nossas mãos é muito grande. E eu não posso desacreditar do projeto de Deus pela imaturidade do irmão que está comigo. Que é a outra ponta do iceberg. Eu não posso olhar para pessoas imaturas e achar que Deus falhou. Eu não posso olhar para alguma situação que está errada, ou que alguém cometeu comigo por falta de maturidade em Cristo, e achar que isso é o que Cristo tem para a igreja. Ou esse é o projeto de Cristo. Quando não é. O projeto de Cristo não é ter pessoas mais maduras do que outras. Não, tem um projeto, tem um padrão. O padrão é Cristo. Todos temos que ter esse padrão. Todos temos que chegar a essa estatura. Porque Deus não quer meia parte dos filhos em vida plena e meia parte precisando de necessidade. Deus quer que todos os filhos tenham plenitude nele. Deus quer que todos os filhos acessem a sua presença. Todos os filhos recebam do amor dele. Todos os filhos vivam em comunhão com ele. E a grande responsabilidade é que nós, como filhos, normalmente temos a responsabilidade de tratar quem está chegando agora. Ou uns BOzinhos como eu, que mesmo depois de estar velho, estava dando trabalho para o anjo. E se Deus entregou nas suas mãos responsabilidade de cuidar de pessoas difíceis, se alegre. Porque Deus não dá nada que foge da nossa capacidade. É por isso que você vê pessoas sempre vivendo algo muito, como que nós podemos dizer, como o pastor Júlio ministrou aqui na quinta-feira. Pessoas que entram, está nos artelhos aqui, está no tornozelo, está no joelho. Não, está legal, estou dentro da água já. É uma decisão. A Bíblia não diz que você é obrigado. Não, é uma decisão. Mas para você que já está nadando e não tem mais como colocar o pé no chão, fica tranquilo. Que o mesmo Deus que te sustentou lá, é porque você tem a capacidade de cuidar de pessoas que estão lá, nem entrar no mar ainda. E essa capacidade, ela vem do Espírito Santo, não vem de nós. É o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida durante o dia, durante os dias, durante a nossa vida, que vai fazendo com que essa capacidade aumente e que a gente possa tratar de pessoas que não estão a fim de entrar. E isso me entristece. Me entristece porque eu sei que assusta. Eu sei que assusta olhar uma intensidade a ponto de você falar que você vai parar os seus projetos para cuidar de alguém. Você vai parar o
o seu tempo disponível de descanso para cuidar de alguém. Eu sei que assusta, mas a recompensa que você tem vivendo nessa intensidade não tem comparação. Ei, Deus está querendo nos levar para um tempo de literalmente submergir a presença dEle. Sermos tomados pela presença dEle. Sermos cativos da presença dEle a ponto de não cumprirmos mais a nossa vontade, mas a vontade dEle. E a vontade dEle que nos entregou o ministério de reconciliação. E esse ministério hoje está nas nossas mãos. Só que reconciliar pessoas com Deus dá trabalho. E muito trabalho. Agora você imagina, você que está trabalhando, você que foi estudar a vida inteira, você que foi trabalhar, construir sua carreira, viu a dificuldade que foi, venceu seus desafios, venceu os obstáculos que teve na sua vida, e no final você tem que sustentar pessoas que não estão dispostas a viver a mesma intensidade que você. Mas Cassiano, me esforcei tanto para ter isso. Você vai continuar com isso. Deus só quer que você pare um instante para ajudar alguém que não tem força nem para se levantar. Não é à toa que Deus deixou que você construísse algo tão grande debaixo da bênção dEle. Isso forjou você a uma mulher mais forte, a um homem mais forte. Essa responsabilidade precoce sobre a sua vida não é à toa. Esse BO que você teve que resolver não é à toa. É porque o Senhor está querendo usar a sua maturidade para amadurecer outros filhos. E eu digo isso com o meu coração apertado, porque eu sou um dos que foi muito perdoado. E eu sei que o sentimento que tinha dentro de mim quando eu pecava, quando eu caía, era um sentimento de amor. E eu falava assim, não é possível. Eu estou caindo, o Senhor está me amando? Mas ao mesmo tempo tem um diabo tentando mentir para você e falando assim, sai daí, você não é digno de estar aí. Não faz parte da sua vida estar aí. Corre daí, filho. Você está brincando com Deus? Você está brincando com a santidade? Você tem noção do que você está fazendo? E aí o diabo coloca sentimento de culpa em cima de filhos que estão prostrados. E aí esse filho que está prostrado, ao invés de querer voltar ao Senhor, esse filho diz, é melhor que eu me afaste. É melhor que eu saia daqui, é melhor que eu vá embora, é melhor que eu vá fazer outras coisas. Quando o tempo todo Deus está comunicando com uma voz dentro dele, falando assim, você continua amado, você continua querido, eu só quero que você volte, porque quando você voltar, da mesma maneira que eu fiz com o filho pródigo, eu faço com você, eu devolvo tudo que você gastou. Eu não tenho dificuldade com isso. A minha dificuldade é ter filhos distantes de mim pelo preço que eu paguei. Você imagina para um Deus que podia acabar com tudo, porque Ele tinha poder para fazer isso. Ele entregar o seu próprio filho, o seu único filho, para morrer para uma galera que não merecia, e no final serem convencidas pelo diabo com uma mentira de que elas não são amadas, e preferirem se afastar do amor de Deus para viver as suas próprias paixões e desejos. Irmão, eu oro para que o Espírito Santo cate você com o amor dEle, a ponto de você abrir mão de um tempo de projeto para viver a vontade dEle, para viver o propósito dEle, e o propósito dEle tem a ver com pessoas, porque o projeto que Ele tem para nós são filhos em comunhão, em unidade, filhos que andam em amor, filhos que andam em plenitude com todas as coisas, mas que sabem que a prioridade deles é reconciliar pessoas com Cristo. E foi essa prioridade que me alcançou, porque alguém um dia decidiu abrir mão dos seus projetos para catar um jovem inconsequente que estava lá fora fazendo besteira.
e que quando voltou, não voltou purinho, limpinho, continuou caindo, continuou tentando se levantar, porque a palavra de Deus diz que um justo, se ele cai 7 vezes, as 7 vezes ele se levanta. O que nós temos que ter dentro da gente é que esse tempo, ele tem uma data de validade. Nós temos que passar para a próxima fase. Mas se não tiver ninguém para demonstrar que somos amados, é difícil caminhar sozinho, gente. É difícil caminhar sozinho. É difícil não ter ninguém para pedir ajuda. Quando na nossa cabeça nós somos responsáveis por isso. Quando na nossa cabeça a gente para e fala, cara, mas peraí, cara, é responsabilidade do cara, dessa pessoa e tal. Mas, gente, acredite, é difícil para eles. Eu sei que você tem muitas responsabilidades no seu dia. Eu sei que você tem um monte de coisa para você resolver. Eu sei disso. Mas você não tem noção do peso que tem ser amado por alguém que não deve nada a você. Ser amado por alguém e ver alguém tirando parte do seu tempo que ela poderia estar fazendo qualquer outra coisa para te amar, para mostrar que você é amado e te retirar de onde você está, para trazer de volta para a casa do Pai. Isso tem um peso enorme para quem recebe, pode acreditar. Cassiano, mas não está surtindo efeito. Acredite, está surtindo efeito. E o papel da nossa fé não é acreditar quando isso acontecer e ver pessoas entrando por aquela porta. É acreditar que quando eu ministro a palavra de Deus, quando eu ministro o Espírito Santo sobre a vida de alguém, esse mesmo Espírito passa a comunicar ao coração dela todos os dias, trazendo à lembrança aquilo que ela está recebendo. Se ela recebe amor, o Espírito Santo vai trazer amor sobre o coração dela. O problema é que quando nós tiramos a nossa responsabilidade de filhos, a única coisa que essa pessoa recebe é um monte de dardo do diabo. E ela vai se lembrar do quê? Deus está nos levando a um novo nível de responsabilidade, um novo nível de amor, um novo nível de ser recebido. A Bíblia diz que nós fomos recebidos como filhos de adoção. Isso daí para mim traz um peso, cara. Um peso porque responsabilidade de um pai e de uma mãe, às vezes já tem tantas coisas. De um pai que tem tanto trabalho, que faz tudo bonitinho, e no final fala assim, ô primogênito, ô único, desce lá que você vai ser primogênito a partir de agora. Vem cá, tem um projetinho para você. É mesmo, pai? Tem um projetinho para você, vem cá. Vou levar você num projetinho bom. Que projetinho que é esse? Ó, você vai descer, você vai tomar forma humana, você vai sofrer por pessoas que deveriam te receber, você vai ser crucificado, vai ser caluniado, mas fica tranquilo, no terceiro dia você vai ressuscitar, tá? Você vai trazer cativo o cativeiro. Você vai tornar filhos aqueles que eram apenas criaturas. E você vai trazer uma nova história para toda uma humanidade. Desce aqui. Para um minutinho. É por isso que Cristo é a expressão exata de Deus. E todas as vezes que eu olho para as atitudes de Cristo, eu penso como que Deus, sendo pleno do jeito que é, dono de tudo, como que Ele pôde ter esse tipo de ação com a gente que não merecia nada. Por muito menos eu estava rasgando o mundo no meio. Acabou tudo. Esse tipo de entendimento nós precisamos ter para acessar a próxima fase. Porque eu tenho certeza que você vai se alegrar quando seu familiar entrar por aquela porta. Você vai se alegrar quando o seu familiar tiver a mesma plenitude em Cristo que você tem hoje.
Você vai se alegrar quando esse familiar se sentir tão amado como você é amado hoje. Isso não tem preço. Não tem preço porque amanhã ou depois você está transformando alguém que tinha muita falta em alguém que está numa nova fase e abençoando a vida de alguém. Às vezes a gente fica naquela de, Pai, me abençoa, me abençoa, me abençoa, me abençoa, e Deus fala assim, abençoa. Abençoa você, porque você já é abençoado. É essa fase que Deus quer nos levar. Uma fase de pessoas que param de pedir profecias e passam a ser profetas. Pessoas que param de pedir bênçãos e passam a abençoar pessoas. Pessoas que param de pedir para Deus prosperar as coisas delas e passa a prosperar a vida de alguém com aquilo que ela já tem. Durante muito tempo eu recebia coisas, a gente está envolvido na igreja, isso acaba sendo comum. Aqui a gente tem até o culto da honra. Pessoas vão lá e te entregam coisas, dão uma palavra para você, um presente, um abraço, falam uma palavra de carinho para você. E eu tinha esse acesso. Aí teve um dia que Deus falou assim comigo, assim, ó, dá isso daqui para tal pessoa. Eu falei, louco, Deus. Eu gosto tanto disso aqui. Dá lá. E no começo, você é meio resistente, né? A gente fica meio resistente para entregar alguma coisa de presente para alguém que a gente gosta. Aí eu lembro que eu tinha um relógio, uns 8, 10 anos atrás, eu tinha um relógio, tinha acabado de comprar, fazia um mês que eu tinha comprado. Meu Deus do céu. Eu tinha 10 anos atrás, eu tinha 18 anos. Eu estava com um relógio de R$1.000 no pulso. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, dá de presente que é aniversário dele hoje. Eu falei, não. Isso aqui não. Qualquer outra coisa que está aqui, você pode pedir. Isso aqui não. Dá lá. E depois de uma meia hora de treta com o Espírito Santo, entendi. Depois disso daí, irmão, já foi blusa, já foi tênis, já foi outro relógio. Ficou fácil depois entender o comando do Espírito Santo. Porque tem uma fase que você pede bênção e tem uma fase que você abençoa. Tem uma fase que você pede prosperidade, tem uma fase que você já é próspero. E Deus está te chamando para a próxima fase. Deus está querendo levar esse ministério para uma próxima fase. Você faz parte disso. A sua empresa sustentando pessoas. A sua função dentro do seu trabalho, abençoando pessoas por aquilo que você carrega. Você sendo a voz de Jesus dentro do seu trabalho, cara. Não há nada mais importante do que isso. Sermos instrumentos aonde nós passarmos. É essa nova fase que Deus está nos chamando. Para impactar essa cidade, é isso aí. Você vai ver projetos rolando, você vai ver um monte de coisa, mas no final, o desafio é abençoar pessoas. Ser resposta a pessoas. Seja por meio da palavra, seja por meio dos recursos. Fazei tudo para a glória de Deus. Então, se Deus te deu muitos recursos, bem-vindo. Você vai dar muito recurso para os outros. E glorifique a Deus por isso. Porque se você está dando, é porque Deus está dando ainda mais para você. Se você está entregando coisas, é porque Deus tem coisas ainda maiores para você. Essa nova fase é boa demais. Mas ela não faz sentido se a gente entrar sozinho. Isso que é o mais lindo. Obrigado pelo despertador, que lembrou até de ver a hora aqui agora. Por isso eu estou passando o tempo. Mas Deus quer nos levar para esse tempo, querido. Um tempo de uma nova fase. Então, se você já produz algo,
prepare para você ter muito mais recurso naquilo que você está produzindo. O seu propósito gera pessoas, prepare para gerar ainda mais pessoas. O seu chamado gera pessoas, prepare-se para gerar muito mais pessoas, muito mais discípulos. A sua empresa tem recursos, prepare para a sua empresa ter ainda mais recursos. Porque aquilo que você tem nas mãos é um canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Você vai ver que a sua empresa vai se tornar muito mais humana nos últimos tempos. E se duvidar, você já tem até isso dentro do seu coração. Se duvidar, você já oferta coisas na vida de pessoas que ninguém vê. Então prepare-se para ofertar ainda mais. Deus não pede nada que Ele não tenha nos dado antes. E o que eu acho mais lindo é que Deus vai dar coisas tão grandes para algumas pessoas aqui, só para você ter que deixar lá na frente. Deus vai te prosperar de tal forma, só para lá na frente Ele te levantar como profeta, como pastor, como evangelista. Só para você ver o que é ter que abrir mão de coisas importantes para viver algo ainda mais importante. A diferença é que, pode ter certeza, vai fazer todo sentido para a sua vida. Você acha que Deus tem dificuldade de prosperar, cara? Deus vai te prosperar só para você ter o que deixar. Deus vai te prosperar só para você não ter desculpa da proporção do que você vai entregar no altar dele. Prepare-se para entregar ofertas que você nunca entregou. Sustentar projetos como esse da Casa Relevante, que é para abençoar a vida da sociedade, não dos irmãos que estão aqui dentro, de uma maneira abundante, de transbordo, por causa do seu negócio, por causa do seu trabalho, por causa das coisas que você faz. Porque a igreja não é para acabar aqui nesse prédio, a igreja é para mostrar para a sociedade que existem pessoas sensíveis à missão que Jesus nos deixou. Então prepare-se para essa nova fase, porque essa nova fase vai te tornar pleno na presença dele. Aí você vai perceber que muitas das coisas que você sonhava em ter, você já vai estar usufruindo, e além de estar usufruindo, você vai estar entregando para que outras pessoas usufruam junto com você. Eu tenho acesso a pessoas, queridos, que já estão fazendo isso. Pessoas que financiam o rema de uma pessoa. Pessoas que prosperam a ponto de financiar faculdade, financiar projetos. Isso é só Deus prosperando essa pessoa para lá na frente, essa proporção multiplicar ainda mais. Para essa pessoa perceber que, cara, eu tenho algo ainda maior para você. Mas agora queima as carroças. Porque para onde eu vou te levar não tem como voltar. Deus já está comunicando ao coração de muitas pessoas aqui nos últimos dias, eu tenho certeza disso. Deus está me prosperando porque Ele quer algo de mim lá na frente. E o que eu me alegro é que, pelas pessoas que eu tenho ao meu redor, pessoas estão sendo obedientes à voz do Espírito. E eu só vejo essa pessoa prosperando ainda mais, crescendo ainda mais. E eu quero ver essa pessoa em plenitude, quando tudo se tornar numa proporção tão grande, que esse ministério seja realmente conhecido por um lugar de amor e de cuidado, mas que não para só aqui nesse ministério, que atinge toda uma cidade, e pessoas falem, naquela igreja existe algo tão diferente, que eu estou sendo abençoado por ela, sem entrar pela porta daquela igreja. Isso vai fazer sentido quando pessoas que nunca entraram por aquela porta estiverem sendo abençoadas por pessoas que estão aqui dentro. Mas antes de tudo, vamos ajudar a levantar quem está caído. Porque não há glória nisso. Não há glória em se alegrar com um tempo de prosperidade na nossa vida, sendo que tem pessoas do nosso lado caídas. Nós temos uma prioridade. E essa prioridade recai sobre a sua vida. Para que você entenda que tudo que está nas suas mãos é para a glória de Deus.
inclusive ajudar o seu irmão a se levantar. Você vai ver o quanto isso vai fazer diferença na vida de pessoas desses dias. O que nós mais temos hoje são pessoas dependentes emocionais de cuidado. O que mais tem crescido hoje no Brasil são psicólogos, são pessoas que tratam com parte de psicologia emocional, esse tipo de coisa. O coach da vida. Isso não tem crescido à toa, querido. É uma necessidade que está crescendo. Glória a Deus pelos psicólogos. Glória a Deus por todo mundo que tem se levantado para ajudar. Só que o que eu e você temos que ter compreensão é que existe algo dentro de nós que consegue ajudar essas pessoas. E é para isso que Deus nos levantou nesse tempo. Para sermos respostas. De onde as pessoas menos esperam. O que esse cara descendo de Jerusalém, provavelmente um judeu, a gente não sabe, a Bíblia não diz, será ajudado por um samaritano. Historicamente isso era um desafio. Essa próxima fase vai fazer com que você ajude pessoas desafiadoras para você. Pessoas que foram difíceis na sua vida. Pessoas que cobraram alto preço de você. E por causa da graça de Deus, essa pessoa vai ter uma resposta diferente do que ela deu para você. A resposta que nós vamos entregar é que eu não me importo com aquilo que você fez, eu importo com aquilo que Cristo fez por mim, porque eu também não merecia. Então aquilo que eu tenho de graça, eu dou de graça. Recebo o amor que eu recebi. Um dia eu fui alcançado para te alcançar. Mesmo você tendo quebrado a cara comigo, irmão. Está levantando um povo que está disposto a abrir mão das suas vontades, dos seus pensamentos, para viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E é desafiador. É desafiador porque eu já tive que pedir perdão para alguém que eu nunca fiz nada contra ela. Pelo contrário, ela fez por mim. E quem estava pedindo desculpa lá era eu. Porque eu não sei se ela não recebeu, mas eu sei o que eu recebi. Eu não entrego aquilo que eu não recebi. Então prepare-se para Deus te colocar diante de pessoas desafiadoras para você. E você com um sorriso no rosto, engolindo um sapo desse tamanho aqui. Vem cá, meu anjo, vou te ajudar agora. Vou sustentar você. A sua família te trouxe grandes desafios? Prepare-se. Você é a resposta de Deus para elas. Você é a resposta de Deus para sustentar essas pessoas. Esse ou essa é a nova fase que o Espírito Santo está nos levando como igreja. Uma igreja viva e plena em todos os ministérios. Então prepare-se, porque Deus vai dar direções a você que talvez não façam sentido nos últimos dias. Você vai ver pessoas se movendo. Pessoas que têm uma certa estabilidade, sendo movidas pelo comando do Espírito Santo. Não falte nessa aula de guiados pelo Espírito Santo. Você vai ver o quanto isso vai fazer diferença. Porque quando nós encontramos a doce voz do Espírito Santo, não há nada que nos tire do propósito. Isso é saber que nós tomamos direções e decisões quando nada faz sentido. Então prepare-se para esse tempo. Prepare-se para ver o seu irmão em grandes desafios nos próximos dias. Prepare-se para ver pessoas saindo de um trabalho que tem certa estabilidade, abrindo uma empresa. Você é louco. Louco, você vai ver o resultado que ele vai entregar. Você vai ver o tanto de vidas que ele vai sustentar. Você vai ver pessoas sendo promovidas dentro do seu trabalho. Não para ganhar mais, mas porque ela vai tocar mais pessoas que estão debaixo delas. Este é o tempo que o Senhor está nos levando.
um tempo de maturidade em Cristo, a ponto de tudo aquilo que vier nas nossas mãos seja a resposta para a vida de pessoas. Amém? Queria convidar os irmãos a se colocar de pé, o Ministério de Música a subir. Aleluia. Aleluia. Parabaxê que terele baixa, catarala baixa. Irabada baixa. Querido, eu falo isso com uma convicção muito forte no meu coração. Não tenha medo da próxima fase. Que a próxima fase nem sempre vai fazer sentido, lógico. Mas fique tranquilo. Aquilo que move o crente, a fé, ela é trazer a existência e ter a certeza daquilo que ainda não vemos. Então, se o Espírito Santo está te dando uma direção clara, que você não tem dúvida que é Ele, que você não está se movendo por emoção ou por qualquer coisa do tipo, fique tranquilo. Deus sustenta os seus propósitos. Nós temos tido com pessoas que a gente passou a vida inteira do lado. Essa pessoa só nos bastidores. Essa pessoa que só estava lá fazendo coisas nos bastidores, ali servindo, escala, tal. Aquela pessoa era excelente. De 2 anos para cá, essas pessoas estão pastoreando igrejas. Cara, Deus não tem dificuldade com o tempo. Deus só está procurando corações disponíveis para viver isso. E eu creio que o Espírito Santo está preparando o nosso coração para essa nova fase. Pessoas saindo do anonimato para tomar posições de influência. Pessoas saindo de lugares que ninguém a enxerga, para lugares que pessoas vão desejar estar com você por aquilo que você carrega. Pessoas que estão abrindo mão de estabilidade para viver o propósito de Deus para a vida delas. Por quê? Porque tem algo que clama mais forte dentro de você, que fez você se mover a vida inteira. Pessoas que saíram daqui para construir algo grande, tiveram experiências e hoje tem algo grande na mão, que Deus vai falar assim: vem para cá, eu quero você dentro da minha casa. E aquilo que eu construí, Cassiano, fica tranquilo. Eu já levantei alguém para cuidar para você. Eu preciso do seu tempo. Eu preciso da sua disponibilidade. Eu preciso do seu coração. Você está disposto? Porque se você está disposto, aquilo que eu tenho é infinitamente maior do que você já tocou na sua vida. O Senhor vai levar pessoas aqui a lugares que jamais imaginou tocar. E pessoas que até chegaram a sonhar com coisas, mas achou que isso iria se cumprir pelo fruto do seu trabalho. Mas vai ser por graça. Pessoas que vão ter experiências de pessoas sustentando sonhos que você teve. Sustentando fases que você achou que iria vencer com o seu próprio suor. E você vai ver a mão do Senhor descendo sobre graça, favor imerecido. Eu sei aquilo que você fez, que você se esforçou, mas não vai ser por isso. Guarda isso para outra coisa, vai ser pela graça. Vai ser por favor. É muito bom viver por favor de Deus. É muito bom saber que nós temos condições de fazer algo, mas mesmo assim Deus vem e faz assim: não vai ser por aquilo que você tem nas mãos. Guarda isso. Vem experimentar daquilo que eu tenho nas minhas mãos. É muito maior daquilo que você procurou a vida inteira. Existem pessoas que estão pedindo uma empresa com grandes funcionários. E Deus vai te dar uma igreja com grandes ovelhas. Você achou que foi levantado para cuidar de funcionários. Deus
te escolheu para cuidar de ovelhas. Você achou que Deus tinha te levantado para sustentar uma posição, mas Deus te levantou para sustentar um chamado. E não confunda, é um grande desafio. Pode pegar todas as histórias da Bíblia. Você vai ver sempre pessoas que foram grandes influências para a gente dentro da palavra de Deus, que foram extremamente desafiadas pelas coisas naturais dessa vida. Mas o final delas foi um final que agradou ao Senhor. Então se prepare para a sua identidade ser revelada nesses dias. Reveladas de uma maneira que você nunca enxergou, mas que o Espírito Santo vai testificar tão forte dentro de você, que você não vai ter dúvida na hora de escolher que caminho seguir. Deus te levou a missões algum dia? Prepare-se para esse chamamento voltar a queimar dentro de você. Deus te levantou para evangelizar algum dia, para sair dessa nação para outra nação? Se prepare, pois Deus vai te levar de novo para fora. Mas agora, não por uma profissão, mas por um chamado. E prepare-se para quando você voltar, você ver pessoas que você teve que ajudar quando não tinham nada, se tornando grandes ministros da palavra de Deus pela sua ajuda. Aqueles homens caídos, sendo alcançados pelo amor que flui de dentro de você. Da parte de Deus, mas que flui dentro de você. Transformando criaturas em filhos, amados, cordeiros com Cristo, mas cordeiros com você também. Esses dias eu não sei nem que música vocês vão tocar aí, gente, mas desculpa. Porque esses dias teve uma canção que tocou aqui que falou muito ao meu coração. Essa canção dizia assim: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Se você ler aquilo que está escrito ali em 1 João 4, você vê que a palavra de Deus vai dizer que a conotação de medo é porque gera castigo. Eu não estou pedindo para vocês cantar não, tá, gente? Daqui a pouco está ali, ó. Nossa, e agora? O que nós vamos cantar agora, meu Deus do céu? Nós não ensaiamos. Não é isso não. É só uma nota. É porque é o mais importante de tudo. Deixarmos de ser escravos do medo que nos aprisiona, com medo do castigo, e sermos amados como filhos e acessar a plenitude daquilo que Deus tem como Pai para nós. Não existe falta de paternidade de Deus, existe falta de afiliação nossa. Não é Deus que deixa de ser Pai, é nós que deixamos de ser filhos, por decisão nossa. E adivinha quem que vai catar essa galera que está longe? Eu e você. Através daquilo que Deus vai fazer pela nossa vida, por nossa vida, para alcançar aqueles que estão caídos. Então não se preocupe se, como aconteceu comigo nesses dias, de ter a direção de às vezes ter que sair. Isso não acontece frequentemente, não sai todo culto não, tá? Mas para você perceber que existe uma prioridade de reconciliar pessoas com Cristo. Essa é a maior prioridade nossa. Então se prepare para Deus trazer esses comandos diferentes para a sua vida. Comandos que fazem você sair de uma normalidade, de uma rotina normal, para viver o extraordinário dele sobre a sua vida. E o fruto disso é aquilo que Jeremias vai dizer, onde vai trazer o fim que nós desejamos. E acredite, nós não temos força para fazer isso sem Deus. Por mais capaz que você seja, por mais inteligente que você seja, por mais pleno que você seja com as suas coisas, com aquilo que você experimentou durante toda a sua vida,
Não há nada mais importante que, mesmo sendo pleno, ser dependente de Deus. Não há nada. Não há nada mais importante que, depois de conquistar tudo, ainda falar que somos dependentes dele. Porque se não fosse por ele, nós não teríamos acessado nada disso. Eu queria que você fechasse os seus olhos para nós orarmos.